De Deus, nós já pregamos mais da metade desse salmo, iremos concluí-lo hoje, se assim o Senhor permitir. Diz assim a palavra do Senhor: das profundezas clamo a Ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Pode sentar. Queridos, quantas vezes nós olhamos para alguns homens do passado e nos perguntamos: como é que esses homens conseguiram ser fiéis a Deus? Como é que esses homens, mesmo no meio das mais profundas tribulações, conseguiram continuar esperando no Senhor, confiando no Senhor, obedecendo ao Senhor? Como é que alguns homens do passado que enfrentaram tamanhas tentações e sucumbiram a elas, conseguiram confiar até mesmo no perdão de Deus, na certeza de que Deus é um Deus perdoador, de que Deus é um Deus que restaura, de que Deus é um Deus que muda a nossa vida? É difícil nós olharmos para Lutero e sabemos que o Papa e toda a sua estrutura queriam Lutero morto, que Lutero vivia correndo risco de vida a todo o tempo, mas mesmo assim permaneceu fiel ao Senhor, compondo um hino que nós cantamos aqui na igreja: Castelo Forte é o nosso Deus. Como é que é difícil nós olharmos para Calvino sendo expulso da igreja, mesmo sendo pastor fiel, a igreja se revolta contra esse homem, o expulsa da igreja, o tira dali, e depois ele concorda em voltar à igreja e continuar pastoreando a igreja, sobe no mesmo púlpito que ele pregava e continua a sua série de exposições no mesmo lugar onde ele havia parado. Será que nós seríamos pacientes como Calvino? Será que nós teríamos, de fato, a capacidade de esperarmos no Senhor, mesmo sendo tão maltratados, assim como Calvino foi? Quando nós olhamos para a vida de Paulo e vemos, por exemplo, que Paulo matou Estevão, foi responsável pela morte de um diácono amado da igreja. Veja, Paulo era um assassino. Ele autorizou ali, ele consentiu com a morte de Estevão. E nós olhamos para a vida de Paulo, mesmo tendo assassinado um diácono, mesmo tendo prendido vários crentes, mesmo tendo perseguido severamente o povo de Deus, Paulo foi perdoado pelo Senhor. E ele se via, de fato, como perdoado pelo Senhor, e ele esperava com todas as suas forças no Senhor. Será que nós não olhamos para ele e nós pensamos: olha, eu não conseguiria viver com o peso dessa culpa. Eu não conseguiria me sentar na igreja para adorar a Deus sabendo que eu matei alguém do povo de Deus. Eu não teria capacidade de me assentar na mesa do Senhor. Porque, veja, eu peco e muitas vezes eu não consigo nem lidar com o meu pecado e eu não matei ninguém. Quanto mais se eu fosse Paulo e eu tivesse assassinado alguém, eu acho que eu não teria capacidade de lidar com tamanha culpa sobre os meus ombros. Queridos, relembrando o texto que nós vemos aqui que o salmista está num contexto parecido. Nós vemos aqui o exemplo de um homem, que também é um homem do passado, mas que, assim como nós vimos no domingo passado, é um homem que pecou contra o Senhor. É um homem que, como o texto nos mostra aqui, veja, das profundezas, ele clamou a Deus. O seu pecado o levou, de fato, às profundezas. O mar do pecado arrastou esse homem. Mas esse homem, ele clama a Deus. E Deus o acode. Esse é um homem que é um exemplo de um homem que se arrepende. Um exemplo de um homem que coloca a sua confiança no Senhor. Um exemplo de um homem que passa a esperar, de fato, em Deus. Esperar que Deus viesse até ele, restaurasse a sua caminhada, restaurasse a comunhão que ele havia perdido com o Senhor, restaurasse a alegria da sua salvação. Um homem que esperava pelo Senhor, como nós lemos aqui no versículo 6, mais do que os guardas ansiavam pelo romper da manhã. Nós poderíamos olhar para esse homem também da mesma maneira, como nós olhamos para Calvino, como nós olhamos para Lutero, como nós olhamos para Paulo e pensar: olha, esse homem foi de fato para o profundo mar do pecado,
mas Deus o resgatou. É mais um homem do passado que eu vejo Deus fazendo isso. E nós podemos pensar que Deus apenas resgata a grandes homens como o salmista, a grandes homens como Calvino, a grandes homens como Lutero, a grandes homens como Paulo, e olharmos para nós mesmos e ficarmos às vezes incrédulos, achando que isso não é possível acontecer conosco, achando que Deus não faz a mesma coisa com a nossa vida. Mas, irmãos, nós não devemos olhar para esses homens do passado assim, porque o sustento, a comunhão, o perdão, a perseverança, a orientação, a bênção sobre a vida de cada um desses homens, não vem desses homens, mas vem de Deus. E não repousam apenas sobre a vida de alguns poucos homens na história da igreja, mas sim sobre todo o povo de Deus. A bênção do Senhor repousa sobre todo aquele que pertence de fato ao Senhor. E é isso que nós vemos no restante desse salmo. Porque veja, até aqui o salmista está falando dele. Até o versículo 6, o salmista está falando dele. Única e exclusivamente dele. Da sua relação com Deus. Mas a partir do versículo 7, nós aprendemos que não é apenas o salmista que deveria esperar no Senhor. A partir do versículo 7, nós aprendemos que todo o povo de Deus deve esperar no Senhor. Veja o que diz o versículo 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Veja, agora perdoado, agora esperando em Deus, que Deus restituísse a alegria da sua salvação, que Deus viesse ali e restaurasse sua caminhada com o Senhor, o salmista agora com o coração tomado pela graça do Senhor, inundado pela sua misericórdia, tendo os rios do Senhor passado pelo salmista e lavado todas as suas iniquidades, e levado todas elas, e transbordando agora pela sua boca, essa graça sai da boca do salmista, dizendo: olha, eu não vou mais pensar apenas em mim. Eu não vou agora mais falar só sobre mim. A redenção não alcança apenas a minha vida. Veja, eu não sou o único a receber a redenção. Ele entende essa realidade. Após ter sido perdoado, ele vai dizer, ordenando a Israel: espera em Deus, Israel. Ó povo de Deus, espere no Senhor. Olha a ordenança dele, olha a orientação dele. Coloque Israel a sua confiança em Deus. Queridos, isso é maravilhoso, porque nós vemos aqui que o salmista ele vai usar o nome pactual de Deus. Já ensinei isso aos irmãos, todas as vezes que você vê na Escritura o nome Senhor, com letras maiúsculas, todas as letras maiúsculas, você deve se lembrar que o autor bíblico está falando sobre o nome pactual de Deus. E veja como ele fala aqui: espere Israel. Espere em quem? Espere no Senhor. Espere, povo de Deus, no Senhor, que é o Senhor da aliança. Espere, povo da aliança, nesse Deus que tem uma aliança conosco. Coloque a sua confiança nele. Coloque sua esperança nele. Clame a Deus por perdão, por graça, por misericórdia. Porque ele vai dizer isso. Porque no Senhor há misericórdia. Nesse Deus da aliança, a copiosa redenção. Esse é o anúncio do salmista a todo o povo de Deus, irmãos. Inspirado pelo Espírito Santo, ele agora fala a todo o povo de Deus. Ó povo de Deus, ó povo do pacto, coloque sua confiança em Deus. Esperem no Senhor. Irmãos, nós nunca podemos nos esquecer disso. Nós nunca podemos nos esquecer de que há misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. O sol que raiou hoje pela manhã, o sol que nos aquece todas as manhãs, nos lembra diariamente essa realidade. Afinal, Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Veja, grande é a tua fidelidade. Que maravilha, irmãos. Nós estamos começando hoje o dia do Senhor. Nós estamos começando hoje esse dia maravilhoso, mais um dia que o Senhor nos dá a viver, e dia especial que é o dia do Senhor. Mas veja, nós pecamos ontem e Deus não nos matou. Talvez nós tenhamos pecado até mesmo hoje pela manhã e o Senhor não nos matou. O Senhor não nos consumiu por causa do nosso pecado. Sabe por quê?
Porque enquanto nós dormíamos essa noite, havia misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Enquanto nós nos levantamos hoje pela manhã, há misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas renovada. E por isso nós não recebemos a justa punição do nosso pecado. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. E você sabe muito bem o que é misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Misericórdia é Deus não dar a mim e a você aquilo que eu e você merecemos. E o que é que nós merecemos? A morte. O que é que nós merecemos? O justo juízo do Senhor. A sua justiça sobre a nossa cabeça. O degolar do nosso pescoço. A morte eterna. E Deus não tem nos dado isso. Mesmo nós sendo quem nós somos, mesmo nós fazendo tudo aquilo que nós fazemos, Deus não tem nos dado isso. Mas se lembre, Deus não nos dá isso. Deus faz isso ser possível, Ele não derramar ira sobre nós, mas misericórdia, porque Jesus obedeceu no nosso lugar. Nós deveríamos obedecer. Quando desobedecemos, merecemos a morte, mas Jesus entra em nosso lugar, como nosso Redentor, e obedece à lei de Deus em nosso lugar. O Senhor Jesus, que além de obedecer à lei de Deus em nosso lugar, executando a sua obediência ativa, também oferece a nossa vida diante de Deus por nós, a sua vida ao Senhor por nós, em sua obediência passiva, também entregando a sua vida em nosso lugar, para que Ele pudesse receber a justa justiça do Senhor, o justo juízo de Deus, sobre si mesmo, como nós acabamos de cantar. O castigo que nos traz a paz caiu sobre quem? Caiu sobre Ele. É somente por isso, irmãos, que nós podemos receber misericórdia, porque Deus puniu o seu Filho para que Ele não nos punisse. E olhe que nossos pecados são muitos, são horrendos, mas Deus tem sido misericordioso conosco, irmãos. E em Deus não há apenas misericórdia, porque perceba, o nosso Deus não é como um juiz dos nossos dias, que anuncia um veredito inocentando a um homem, volta para sua casa, come com a sua família, toma banho, vai dormir e segue vivendo a sua vida e se esquece daquela pessoa que ele havia inocentado. Veja, o nosso Deus não é um juiz assim. Ele não é alguém que apenas oferece misericórdia, Ele não é alguém que apenas nos perdoa do nosso pecado e esquece a nossa vida, não. O nosso Deus é um juiz completamente diferente. Porque veja, além de ter punido Cristo em nosso lugar, além de não nos dar aquilo que nós merecemos, o nosso Deus também nos redime. E é isso que nós vemos aqui o salmista falando. No nosso Deus há misericórdia e no nosso Deus também há completa o quê? Completa redenção. Ou seja, o nosso Deus, irmãos, é um Deus que nos limpa de todo pecado. É um Deus que restaura a nossa vida. É um Deus que nos dá a instrução de como nós devemos viver de uma maneira que o agrada. Ele não vira as costas para a gente e nos deixa lá. Ele vem ao nosso encontro e Ele nos ensina sobre como nós devemos viver. Na sua redenção, sabe o que o Senhor nos faz? Ele nos traz de volta para Ele. Além de nos perdoar, além de nos lavar, Ele nos traz de volta para Ele. Ele nos conduz a uma vida de intimidade com Ele. Veja porque Ele é diferente daquele juiz. Um juiz inocenta um homem, vira as costas e vai-se embora. O nosso Deus nos inocenta por meio de Cristo e vem ao nosso encontro para caminhar conosco, para nos levar a uma vida de intimidade com Ele. Veja, o nosso Deus, em vez de voltar para a sua casa como um juiz, Ele nos traz à sua casa. Ele nos traz à sua mesa, Ele nos traz ao local de mais intimidade com Ele. Intimidade tão grande, que Ele não se encontra conosco apenas no domingo, que Ele não se relaciona conosco apenas no culto, mas Ele vem habitar em nós, Ele vem morar em nós, Ele nos dá o seu Espírito, que nos faz templo dEle, que habita em nós, vive em nós. Queridos, esse é o nosso Deus. Essa é a redenção que o Senhor proporciona ao seu povo. E nós podemos ver isso nesse momento de uma maneira tão maravilhosa, irmãos. Veja,
a misericórdia de Deus e a redenção de Deus, em vez de ter cortado a nossa cabeça, nos ajuntou aqui hoje, nos trouxe à sua casa, como o seu povo, e nos proporciona que nós adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Veja, o culto é um relato claro da grande misericórdia de Deus. Você só está aqui hoje, eu só estou aqui hoje, nós só fomos ajuntados pelo Senhor para que Ele nos abençoe com sua graça, com a sua palavra, com a comunhão dos santos, com a oração. No dia que temos ceia e batismo, com a ceia e com o batismo, veja, isso só é possível por causa da misericórdia de Deus, por causa da redenção do Senhor. Se nós temos algo, então, que inunda de maneira tão grande nosso coração, essa misericórdia e essa redenção, irmãos, a nossa vida precisa ser diferente. A nossa vida precisa ser diferente, porque nós podemos usufruir disso, irmãos. Você tem ideia de que quando um ímpio chega aqui, senta nesses bancos, ele não consegue adorar a Deus? Sabia disso? Nós chamamos pessoas, às vezes, para o culto, não é? Pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que são ímpias, rebeldes. Vamos lá na igreja. Elas vêm, participam no mesmo culto, podem abrir a boca e cantar, podem até mesmo orar, podem levantar as mãos, usufruir da comunhão, e estar lá de pessoas. Mas veja, esse ímpio não pode adorar a Deus. Por quê? Porque não tem Cristo. Porque a redenção não alcançou. Porque nenhum homem pode chegar a Deus sem Cristo. Porque Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Porque sem Cristo, esse homem está perdido. Porque sem Cristo, tudo aquilo que ele faz é apenas um ritual religioso. Ora, a palavra pode entrar no coração dele, mudar a vida dele e levar ele a crer, pode. A partir daí, ele vai conseguir adorar a Deus. Mas até aí, ele não consegue adorar o Senhor. É por isso que os ímpios não querem vir ao culto. Porque eles não têm amor pelo Senhor, não têm fé no Senhor, não creem no Senhor. Queridos, nossos olhos foram abertos, nosso coração foi mudado, nossos pés foram colocados em um novo e vivo caminho. Nós agora nos relacionamos com o Senhor, porque sua misericórdia caiu sobre nós, não como graça comum, como cai sobre os ímpios, mas como graça salvífica, como meio salvífico. E a sua redenção atingiu o nosso coração e nos mudou e nos levou à intimidade com o Senhor. É por isso que o salmista abre a boca dele e vai falar: espere, Israel, no Senhor. Porque a boca dele fala daquilo que o coração dele está o quê? Está cheio, irmãos. Seu coração está cheio da graça de Deus, da redenção do Senhor, da misericórdia do Senhor. Se está, saiba que há um Israel de Deus fora dessas paredes, fora dessas portas. Há um Israel de Deus, que são os homens eleitos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Homens e mulheres eleitos por Deus, desde antes do mundo ser criado. São homens que são eleitos de Deus, mas que se encontram perdidos. São homens que são eleitos de Deus, mas que se encontram sedentos. São homens que são eleitos de Deus, mas que se encontram mortos, curvados pelo peso do seu pecado, andando cansado nesse mundo, carregando esse fardo pesado. E se nós sabemos dessa tamanha graça, da possibilidade do homem ser perdoado pelo Senhor, irmãos, nós devemos andar por esse mundo. Nós devemos percorrer esse mundo, falando daquilo que o nosso coração está cheio, pregando o Evangelho a esse Israel de Deus, eleito desde antes da fundação do mundo, mas que se encontra perdido. É essa figura que Jesus diz: eu tenho outras ovelhas, já são ovelhas dele, não estão nesse aprisco, a mim me convém resgatá-las, buscá-las, salvá-las, percebe?
Nós temos outros irmãos que ainda não são de fato irmãos, mas que são irmãos e que precisam ser resgatados, buscados, salvos pelo Senhor. E o meio que Deus decidiu para fazer isso é através da pregação do Evangelho, feita pela minha boca e feita pela sua boca, feita pela boca do povo de Deus. Pastor, quem são esses eleitos? Nós não sabemos, irmãos. Não tem uma plaquinha na testa de um homem quando ele é eleito. Não tem algo que ele faça para dizer que ele é eleito. A gente não sabe. Talvez os eleitos estejam na prisão nesse momento. Homens terríveis que mataram, que roubaram, que estupraram pessoas. Talvez lá dentro tenham eleitos do Senhor. Talvez o eleito de Deus seja seu vizinho, que vive bebendo todos os dias e colocando som alto na sua casa, do lado da sua casa. Talvez esse eleito do Senhor seja seu amigo mais ímpio do trabalho. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Quem olharia para Paulo e diria, esse é um eleito do Senhor? Por isso que Jesus diz, vá pelo mundo todo e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse vai ser salvo. Nós devemos abrir nossa boca e pregar esse Evangelho a todo mundo. Irmãos, acreditem, se nós temos a graça de Deus no nosso coração, a sua misericórdia, a sua redenção, se ela de fato nos inunda, não tem como nós não pregarmos esse Evangelho. Porque a boca fala, daquilo que o coração está cheio. Veja, até o versículo 6, eu falo de mim. A partir daqui, Israel, espera no Senhor. Coloca a sua confiança nele. A misericórdia nele. A redenção nesse Deus. Como bem dizia Spurgeon, ou um cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Não tem como ser um cristão e eu não ser um missionário, porque senão eu sou um impostor. Eu apenas estou tomado de religiosidade, porque meu coração não está cheio de Deus. E a minha boca demonstra isso. Até o versículo 6, eu e o Senhor. Versículo 7, povo de Deus, espera no Senhor. Mas o salmo continua, e o salmista nos mostra que nós podemos esperar no Senhor, porque Deus é um Deus que perdoa todos os nossos pecados. Veja, é Ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. É essa razão, irmãos, porque nós podemos esperar no Senhor. É essa razão porque nós podemos pedir perdão ao Senhor. É essa razão porque nós podemos aguardar que o Senhor restaure a alegria da sua salvação em nossos corações. É essa razão porque nós podemos cultuar a Deus, como eu falei, um ímpio não pode, nós podemos. É essa razão porque nós podemos ter a vida eterna, porque veja, o que é que Deus faz? Deus é um Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Todos os pecados do povo de Deus. Se não fosse isso, irmãos, nós não poderíamos adorar a Deus, viver em comunhão com Deus e sermos salvos. Nós não poderíamos nem ter coragem de orar ao Senhor. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Porque os nossos pecados trazem a morte a cada um de nós. Porque se não fosse o perdão de todos eles, nós estaríamos perdidos. Eu não sei se você compreende isso. Mas o menor pecado, o pecado menos odioso que você possa dizer que eu cometi, aquela mentirinha que você contou quando ninguém estava vendo, da sua família, da sua igreja, e você diz, passou batido. Aquela mentirinha do automático que você conta, às vezes, pelo coração tão pecaminoso que você tem. Só ela, se fosse só por ela, você já deveria ser lançado no fogo do inferno. Eu já deveria ser lançado no fogo do inferno. Todos nós. É isso que Tiago vai dizer. No capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, um só, se torna culpado de todos. Se torna culpado de todos. Pecar uma vez contra o Senhor já me faz réu, já me faz responsável e digno de receber justa condenação de Deus.
É por isso que Deus enviou o seu Filho. E é por isso que quando Cristo obedeceu, Ele não obedeceu parte da lei. Queridos, graças a Deus que o Senhor Jesus não foi e nunca será como os falsos crentes que nós temos nos dias de hoje. Que vão dizer, eu guardo apenas isso da palavra de Deus, isso aqui é muito difícil para mim, eu não guardo não. Eu obedeço apenas isso, essa daqui eu não obedeço, eu não quero. Porque se assim fosse, o Senhor não seria um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula, e Ele não teria satisfeito toda a justiça do Senhor. Jesus pôde oferecer-se como um cordeiro sem defeito, porque Ele cumpriu toda a lei de Deus, para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados e de todos eles. Com o seu sacrifício, Jesus pagou o preço. Veja, entenda isso. Por todos os pecados de todos os homens que nele creem. Entendeu? Jesus pagou com o seu corpo, com a sua vida, por todos os pecados de todos os homens que nele creem. Homens que chegam a Ele arrependidos, homens que vão a Deus em nome dEle, orando, pedindo perdão, pedindo que Deus restaure a sua vida. E João compreendia essa realidade. E é por isso que ele nos deixa claro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel, porque Ele falou, Ele é justo, porque Ele satisfez a justiça de Deus, cumpriu toda a lei, para nos perdoar os pecados e nos purificar, veja, de toda injustiça. De toda injustiça. Essa é uma verdade não somente do Novo Testamento, essa é uma verdade também do Antigo Testamento. O Novo Testamento faz um eco muito maior daquilo que foi falado no Antigo Testamento, e é isso que nós acabamos de ler aqui. Ele é quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. É a mesma coisa que foi ensinado por João. Deus nos perdoa de todo o pecado, nos lava de toda injustiça. Ele é aquele Deus que nos redime de todas as nossas iniquidades. É Deus que nos perdoa, irmãos, por meio da obra de Cristo. E nós precisamos sempre nos lembrar disso. Não são nossas boas obras. Não são as coisas que nós fazemos. Irmãos, por mais que nós saibamos disso, é pela graça que nós somos salvos, mas como nós somos tentados constantemente a barganharmos com Deus, a barganharmos sermos achados nele por nossas obras. Eu fiz isso, Senhor, eu faço aquilo. Em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei pessoas. Eu tenho orado, Deus, eu tenho lido a Bíblia, Senhor. Senhor, me perdoa. Nada disso, irmãos. É Cristo. É Cristo. Eu só chego confiado ao Senhor para pedir perdão a Ele por causa de Cristo. Se eu não entendo isso, eu não vivo isso, eu estou entendendo o Evangelho errado. É por isso que o autor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 a 16, ele vai dizer assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas veja, mas sem pecado, ele obedeceu toda a lei. Olha agora, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando eu peco contra o Senhor, eu chego à presença de Deus com confiança. Eu não chego à presença de Deus tremendo de medo dele me castigar. Eu não chego à presença de Deus com cacarecos, oferecendo coisas a Deus que Ele não precisa. Eu não chego com as minhas obras, que não servem de nada. Eu chego a Deus com confiança. Porque eu tenho um sumo sacerdote que entrou na presença de Deus. E ele não entrou com um cordeiro para sacrificar o cordeiro. Ele é o cordeiro.
Eu tenho um sumo sacerdote que obedeceu a Deus perfeitamente e que por isso ofereceu um sacrifício a Deus perfeito. Esse é o evangelho, irmãos. E é isso que difere o evangelho de todas as outras religiões. Nós somos salvos pela graça. Todas as outras religiões vão falar que nós temos que oferecer algo ao Deus. Nós não. Nós sabemos que é Deus quem ofereceu. E é por isso que nós entramos na presença de Deus com confiança quando nós pecamos contra o Senhor. Portanto, meu irmão, não importa o tamanho do seu pecado, não importa a odiosidade dele, não importa quão terrível tenha sido aquilo que você fez. E talvez você esteja vivendo até hoje com esse peso tremendo. Escondeu de todo mundo, tem um pecado que ninguém sabe e que você vive sofrendo com isso. É pesado. Deus não vai me perdoar. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ser um bom crente. Não importa o pecado que você cometeu. Se você se arrepender, o Senhor vai te perdoar por conta de Cristo. Se arrependa. Creia nele. Experimente ser livre. O peso do pecado é muito grande. E Satanás, às vezes, fica jogando ele nas nossas caras para nos impedir de caminharmos como nós deveríamos caminhar, irmãos. E quantos crentes não estão assim? Carregando o peso do seu pecado. A gente não corre com peso. Nós não andamos rápido com peso. Nós não vamos longe com peso. Confiar em Jesus é entender aquilo que Ele disse. Venha a mim se você está cansado. Se você está sobrecarregado. Toma sobre você o meu jugo. O meu jugo é leve. E meu fardo traz o quê? Paz. Você pode ir ao Senhor. E Ele vai te perdoar. E é Ele que garante isso. Porque é Ele que redime Israel, o povo de Deus, de todas as suas iniquidades. Mas talvez você esteja pensando, pastor, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu tenho medo disso. Minha alma me angustia com isso. Já pensei em coisas horríveis. Já fiz coisas horríveis. Eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. E eu li Mateus 12, 31. Onde Jesus falou que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Talvez você seja um de vários irmãos dentro do povo de Deus que leram esse texto, tiveram pensamentos blasfemos, lançados muitas vezes por Satanás, e se torturam até hoje, e vivem angustiados, achando que blasfemaram contra o Espírito Santo. Você talvez diga, eu amo a Jesus, eu quero viver para Cristo, mas eu nunca vou falar para ninguém esse pensamento que eu tive, isso que eu fiz, porque se eu falar para um pastor, se eu falar para um presbítero, se eu falar para um irmão, vão me expulsar da igreja, vão me tratar como um ímpio. E eu carrego esse peso tão enorme nas minhas costas. Veja, pastor, Deus não pode me perdoar porque Ele falou que Ele não perdoa. Foi Jesus que disse isso, não tem perdão para mim, pastor. Querido, o texto do Salmo fala que o Senhor nos perdoa de toda iniquidade. João fala que o Senhor nos lava de todo o pecado. E Deus não se contradiz. Jesus não está falando algo diferente disso quando Ele diz que as pessoas não serão perdoadas se blasfemarem contra o Espírito. Porque senão a Bíblia se contradiria. De fato, quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Não é porque o sacrifício de Cristo não é suficiente para perdoar esse pecado. Não é porque Deus não tem a graça suficiente para vencer o pecado. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Homens e mulheres que blasfemam contra o Espírito Santo não vão ser perdoados, porque eles chegaram a um ponto tão grande de pecado, que o próprio Deus os entregou a si mesmos. Os entregou a seguirem o seu coração. São homens e mulheres que não vão receber perdão, porque vão viver toda a sua vida longe de Deus.
Alguém que blasfema contra o Espírito Santo é alguém que é como os fariseus. Homens que viram Jesus expulsar um demônio pelo poder do Espírito de Deus e disseram, ele expulsa o demônio pelo poder de Beelzebu. Esse homem não é de Deus, esse homem é do capeta, esse homem é de Satanás, esse homem serve ao maioral dos demônios. Homens que blasfemam contra o Espírito Santo são homens que não creem em Jesus, que perseguem a Cristo, que são inimigos de Cristo, que vivem procurando levar outras pessoas para longe de Cristo. Esses homens não vão ter perdão, porque o próprio Espírito não os convencerá do pecado, os deixará no seu pecado, e pela sua própria vontade, eles vão viver a sua vida toda longe de Deus. Eles não terão perdão, porque eles nunca procurarão o perdão em Cristo. Eles não são homens como você, que diz, eu amo a Cristo e acho que blasfemei, o meu maior desejo é ser salvo, o meu maior desejo é ter perdão, eu vou pedir perdão e ele vai me negar. Esse não é um homem que blasfemou com o Espírito Santo, em hipótese nenhuma. Sabe por quê, querido? Porque se há desejo no coração de um homem, por Cristo, por perdão, por graça, por misericórdia, por uma vida rendida a Ele, quem operou isso foi o próprio Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus que está trazendo essa pessoa para si mesmo. Uma mulher chegou ao Calvino, angustiada. Calvino, eu não acho que sou uma eleita. Eu tenho medo de ser uma eleita, não ser uma eleita. Eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo de Deus ter me reservado para a condenação. Eu queria tanto ser salva. Mas eu acho que eu não sou uma eleita de Deus. Calvino virou para ela e disse, a prova de que você está angustiada, achando que você não é uma eleita, já é uma prova de que você foi eleita pelo Senhor. Quem está fazendo isso no seu coração é o próprio Deus. É por isso que Jesus vai dizer assim, irmãos, em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E veja a sua promessa. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O homem só vai a Deus, só vai a Cristo, se o Pai levar. E todo aquele que vai a Cristo não é lançado fora pelo Senhor. Martinho Lutero compreendia essa verdade de uma maneira tão grandiosa, que ele dizia assim, eu correria para Jesus, ainda que ele estivesse segurando nas suas mãos uma espada desembainhada, fora da bainha. Alguém que segura uma espada fora da bainha está pronto para matar. Lutero vai dizer, mesmo assim, eu correria para ele. Porque quem vai a Cristo, Cristo não lança fora. Portanto, querido, se essa é a sua angústia, hoje o Senhor quer tirar esse peso das suas costas. Corra para Ele, confesse seus pecados a Ele, coloque seus pensamentos diante dEle, peça que o Senhor te lave, te perdoe, e confie naquilo que a palavra de Deus diz. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Que isso aplique sua palavra ao nosso coração e que nós usufruamos dessa bênção que nós temos de pertencer ao Senhor, de sermos perdoados pelo Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor em resposta à sua palavra.